A paz do Senhor, meus queridos. A aula de hoje nós faremos um resumo da apostila do IB, Geografia Bíblica. A geografia bíblica, assim como nós estudamos na escola secular, ela tem grande importância para auxiliar na história do mundo. E especificamente, quando nós formos falar da geografia bíblica, nós vamos nos ater principalmente à geografia do Oriente Médio, pois é uma área em que de extrema importância, não só para relatar o estudo da teologia, mas também para desvendar alguns fatos narrados das Sagradas Escrituras. É de extrema importância o estudo desse tema. Aliás, não apenas o curso de Geografia Bíblica, que é admirável, mas da geografia como um modo geral. Pois, de certa forma, é a geografia que dirige a interpretação de muitos versículos e até de capítulos completos da Bíblia Sagrada. Percebemos que essa matéria nos oferece assuntos relativos à natureza, como, por exemplo, terras, montes, vales, superfícies, geografias, relevos, desertos, cidades e a sua ocupação pelos povos bíblicos. Com esse trabalho, nós podemos entender o conhecimento geográfico, que se torna necessário para a compreensão da Bíblia Sagrada, bem como o estudo de tais assuntos contribui para a consolidação do conhecimento na área da geografia bíblica. É importante também observar que mensagens e acontecimentos descritos na Bíblia, vistos como imprecisos, tornam-se mais claros quando analisamos à luz dessa disciplina tão importante que é a geografia, para entendermos onde os fatos ocorreram, o clima, a vegetação, as características daquela região, pode fazer com que a interpretação se torne muito mais clara para todos nós. Por falar em interpretação, queremos colocar nessa introdução alguns componentes que auxiliam o trabalho de uma pesquisa. A principal fonte que nós temos como pesquisa, obviamente, é a Bíblia Sagrada, Se torna desnecessário enfatizar que a utilização das Santas Escrituras deve servir como uma bússola que norteia todo o nosso estudo para quaisquer disciplina, para quaisquer apostila que nós venhamos estudar. A Bíblia é a principal fonte do nosso estudo. E aconselhamos ter em mãos algumas diferentes versões para futuras consultas. De repente, numa versão, você tem um entendimento melhor do que o outro. Uma outra fonte para a pesquisa é o dicionário da língua portuguesa. Sim, o nosso dicionário, o Aurélio, algumas palavras que possam parecer não tão comum ou peculiar para nossas vidas, mas quando a gente vai lá buscar qual é o significado daquela palavra, ou até mesmo de uma determinada região ou país, facilita, Então o texto toma outro valor se colocado no seu devido lugar. Diante disso, para uma abrangência maior de determinadas expressões empregadas, esse dicionário também se torna um dos itens indispensáveis de nossa pesquisa. Uma outra, dicionário bíblico e teológico. Esses dois itens são de uso indispensáveis para esta disciplina. De repente tem um nome lá que você, no grego, tem um significado, no hebraico tem um significado, para podermos entender qual o nome daquela cidade, o que significa, aonde está abrangendo. Então, o dicionário bíblico e teológico também auxilia. A outra, já que nós estamos falando de geografia bíblica, importante o estudante ter um atlas bíblico, um atlas, aquele material de grande auxílio para nos fazer ver a dimensão do espaço geográfico. Qual cidade é vizinha de tal, distante, aquela região que está no norte do mapa, no sul, no oeste, no leste. Então, o atlas bíblico facilita a compreensão para nós vermos muitas das vezes até a movimentação que determinado povo, ou até mesmo o Mestre Jesus fez em suas caminhadas, a gente entender através de um atlas qual foi o percurso, a região que ele ali percorreu. E por último, livros de apoio que tratam sobre o tema, Esses materiais nos ajudam a tornar o estudo
dessa matéria ou de qualquer outra, de uma maneira que nos facilite uma comunicação quando podemos apontar, mostrar ou descrever os locais onde os fatos se desenrolaram. Então, esses são os principais componentes que nós podemos utilizar em um trabalho de pesquisa. Mais especificamente para a geografia. O aluno de geografia estuda terra, mapas, relevos, climas, topografias e vegetações e sua ocupação pelo homem. Dentro dos atuais saberes, é bom que se diga que a geografia é bem ampla na sua abordagem. Talvez aqueles alunos que na sua escola, no seu ensino secular, seja de exata, eu gosto de matemática, eu gosto de química, física, eu não gosto de história e geografia, mas nós não podemos abrir mão dessa disciplina. Já aqueles que gostam de estar inserido na história irão perceber que esta matéria é tão importante quanto qualquer outra disciplina que nós podemos obter conhecimento, não só para nós, mas de uma certa forma para o estudo teológico que nós nos propusemos a fazer. Então, o arranjo das figuras geográficas como ciência é de autoria dos sábios alemães. Um deles, Alexander von Humboldt, nascido em 1769 até 1859, Carl Ritter, de 1779 a 1859, esses homens foram entusiasmados pelos filósofos, também alemães, Bernhard Venerius e Immanuel Kant, que compreendiam que a relação da geografia com o ambiente é equiparável à afinidade da história com o tempo. Ou seja, eles procuraram fazer com que a geografia tivesse tanta importância quanto a história para uma melhor compreensão dos fatos. Então, podemos afirmar que estamos diante de uma matéria que se dedica em observar as questões sociais e humanas em suas verificações. A geografia procura investigar como e onde vivem os homens, as plantas, os animais, os acontecimentos climáticos, os recursos hídricos e os desenvolvimentos dos espaços terrestres. A palavra geografia vem de dois vocábulos gregos, geo, que significa terra, e graphen, que é descrever ou descrição, ou seja, é a ciência que pesquisa a Terra em toda a sua forma, observando os acidentes físicos, como o clima, as populações e as divisões políticas e etc. Então, uma das possíveis definições do que vem a ser uma geografia. Podemos observar alguns componentes que auxiliam também esse trabalho. Por definição, dizemos que a geografia é uma ciência que tem como preocupação principal a investigação do espaço geográfico, que corresponde ao palco das realizações humanas, ou seja, aonde aquele acontecimento que está descrito na Bíblia pode ter acontecido. A região, o seu clima, se era algo montanhoso, se era um deserto, se era algo de colina, se era terrestre, se era aquático, não importa. Então, por definição, a geografia vai mostrar o palco, né, tendo essa preocupação da investigação do espaço geográfico. Qual o objetivo? O estudo de geografia tem como finalidade descrever criteriosamente e interpretar com precisão ordenada e racional as composições do cenário terrestre. E tem também como missão estudar as descrições das camadas sólidas e líquidas da Terra, iluminadas pela luz solar e das minas e atmosfera, propondo soluções e ações preventivas dos impactos dos fenômenos meteorológicos que configuram as influências climáticas da Terra. Qual a importância que nós podemos tratar da geografia bíblica e como o estudo pode nos auxiliar? Podemos dar 8 importâncias. Primeiro, a geografia bíblica nos faz ver, através de uma simples pesquisa, que o local do acontecimento da narrativa do texto pode nos auxiliar em sua interpretação. Esse é o primeiro ponto.
Saber onde ocorreu vai nos facilitar entender porquê daquela passagem. Segundo, a geografia bíblica nos faz explorar terras, povos, montes, cidades, vales, rios, mares e fenômenos físicos da natureza. Também nos ajuda a interpretar uma determinada passagem bíblica. Terceiro, podemos fazer, por meio da geografia bíblica, um estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência do ambiente na vida dos seus habitantes. A quarta importância que nós poderíamos relatar é que a geografia bíblica auxilia todos que querem apreciar mais de perto as histórias sagradas e os textos bíblicos, através de esclarecimento quanto aos grupos humanos. A quinta importância é que a geografia bíblica nos permite localizar os relatos bíblicos onde foram ocorridos, auxiliando-nos na reconstrução dos eventos. A sexta importância é que a geografia bíblica nos auxilia a compreender os períodos que sobrevieram para a aquisição da terra de Canaã pelos israelitas. A sétima, a geografia bíblica possibilita que a revelação divina seja evidenciada na ação humana no palco terreno. E por último, a geografia bíblica dá cor ao relato sagrado, ao localizar, situar, fixar e documentar os acontecimentos. Então, essas são as 8 possíveis importâncias do estudo da geografia bíblica para nos fazer compreender os fatos narrados, então, na Bíblia. Uma palavra que talvez você não esteja um tanto que habituado a ouvir é a palavra cosmogonia. Vou repetir, cosmogonia. Cosmogonia é um conjunto das teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo. Repetindo, cosmogonia é um conjunto das teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo. O termo cosmo faz referência ao universo. Quando nós falamos cosmos, estrelas, planetas, as constelações, a Via Láctea, tudo que diz respeito à vida ou à construção do universo fora do planeta Terra. E gonia é uma ideia de geração ou criação. É uma ciência milenar que estuda a origem e a formação do mundo e do universo. Sua principal inclinação é desvendar como surgiram a Terra, os planetas e os astros. Assim, a cosmogonia explicava o universo em termos de uma criação de alguma entidade divina. Quando nós estudávamos na nossa escola, seu conhecimento secular, geografia, lá era mencionado sobre a teoria do Big Bang, onde uma grande explosão cósmica, o nosso planeta era uma grande bola de fogo, em que, com o passar do tempo, houve um esfriamento, e desse planeta, então, desse esfriamento, surgiram a água líquido, fez com que todo o globo estivesse submerso. E com algumas poeiras cósmicas, surgiram, então, os continentes, a Terra, e algumas bactérias fez com que a vida estivesse aqui. Mas quando você pergunta para estes cientistas sobre a criação do universo, a qual eles têm a cosmogonia como base, eles vão dizer que uma força superior foi capaz de criar tudo isso. Eles não querem dizer a palavra Deus, mas eles também entendem que esta força superior foi Deus quem criou todo o universo, tudo que existe, não só no planeta Terra, mas em toda a galáxia, todas as outras galáxias existentes nesse universo tamanho que existe. Desta pseudociência, os filósofos gregos se dedicaram com paixão e labor ao estudo da origem e da evolução do universo. Já a cosmologia contemporânea faz uso de cálculos matemáticos, fórmulas físicas
e um incomensurável trabalho científico para mostrar a organização e a origem dos cosmos, ou das estrelas, de tudo que existe no universo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos na Via Láctea, onde é composto de um Sol, uma Lua, 8 planetas. Quando estudávamos eram 9, mas Platão deixou de ser um planeta. Então, só esse espaço é a nossa Via Láctea. Então, existem outras galáxias, né, que dessa imensurável, né, o infinito dentro do universo fora do planeta Terra. Então, vamos lá. Vamos falar especificamente sobre a Terra Prometida. Entendemos que a cosmologia tem o seu espaço de entendimento como globo. Mas quando a gente especificamente vai falar da promessa, da conquista da Terra Prometida, a geografia bíblica vai nos auxiliar neste entendimento. A grande região, é importante nós falarmos que Canaã não era uma cidade específica, era uma região. Vamos imaginar que as cidades em que eram conquistadas faziam parte como se fosse o Estado. O Estado do Rio de Janeiro é composto de 96, 97 municípios. Minas tem mais de 500. Então, o Estado poderia ser a região. E os municípios, as cidades, como o próprio termo fala, compondo ali a região. Então, Canaã, na realidade, não era uma cidade, era uma região composta de muitas cidades. Então, movido por uma experiência ao ter ouvido a voz de Deus, Abraão sai do fértil crescente. Ele estava em uma região chamada Ur dos Caldeus, uma cidade costeira, onde era composta de pessoas de vários povos que traziam as suas crenças nos seus deuses. E de repente Deus chama aquele homem e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para o lugar aonde eu te mostrarei. Ele estava ali trabalhando, estava fazendo das suas riquezas ou trabalhando, fazendo tendas. Escuta esse chamado para um local onde ele não conhecia, mas estava sendo agora feita uma promessa. Anda na minha presença, sê perfeito, e eu aumentarei grandissimamente a tua geração. Então, movido por essa experiência, ele ouve a voz de Deus e sai da onde ele está em busca de uma terra prometida. Como o próprio nome diz, ele não estava à procura de um lugar que ele sonhou e imaginou. Foi prometido a ele que um local onde iria manar leite e mel, proposto pelo comunicado divino. O próprio Deus o chama para ele se encaminhar para esse local. Então, contando com a orientação divina, é interessante que a Bíblia não fala qual é a direção que Abraão deveria tomar. Simplesmente, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar em que eu te mostrarei. Qual seria o local? Quando ele saiu do meio, era para frente, era para a direita, para a esquerda, para trás? Será que ele tinha ali um GPS, uma bússola, um mapa para mostrar para onde ele deveria ir? Ele simplesmente foi. Então, contando com a orientação divina, sem um mapa na mão, Abraão vê se ia procurar o endereço de uma nova casa e as terras de sua possessão. Canaã, um lugar da promessa onde os hebreus conquistariam. O nome Canaã se aplica à terra que existe entre Gaza, ao sul de Gaza, até Ramã no norte, ao longo da costa oriental do Mediterrâneo. Isso está em Gênesis capítulo 10, versículo 15 e 19. Então, para eu poder entender qual é a região de Canaã, eu já estou falando, vai desde o sul de Gaza até o norte de Ramã, né, ao longo da costa oriental do mar Mediterrâneo.
Então, se eu busco um mapa, se eu busco um atlas, eu vou entender, identificar qual é esta região colocada como sendo Canaã. Os gregos, em seu comércio com Canaã, durante o primeiro milênio antes de Cristo, se refere a seus habitantes como fenícios, o nome que provavelmente teve origem na palavra grega para designar a búrgara, uma tintura têxtil de cor avermelhada desenvolvida em Canaã. Já no século XV a.C., ou seja, 1500 anos antes de Cristo, o nome Canaã se aplicava em geral à província egípcia na Síria, ou pelo menos à costa fenícia, um centro da indústria da púrpura. Consequentemente, as palavras cananeu e fenício têm a mesma origem cultural, geográfica e histórica, mas também esta zona se conheceu como Síria e futuramente a Palestina, como nós conhecemos. Então, a promessa desta terra prometida para conquistar Canaã, nós temos duas situações: a pré-conquista e a conquista. A pré-conquista, os relatos dos espias, quando Josué e Caleb, juntamente com os outros 10, o total de 12, quando é levado para verificar aquela terra, são desprovidos de medo. Os dois, apesar do relato dos outros 10 falar, olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas lá tem gigantes que aos seus olhos nós somos como gafanhotos. E os dois se levantam e falam, realmente tudo isso acontece, nós vimos 4 homens levando um cacho de uva, é tudo do bom e do melhor, mas nós iremos vencer. Então, eles são desprovidos de medo, mas isso não quer dizer que não houvesse fatores reais desvantajosos, a enfrentar. E isso exigia grande mobilização em função do desafio da tomada e posse da terra prometida. Deus prometeu, mas não disse que seria algo fácil, que seria algo tranquilo. Haveria luta, haveria suor para conquistar. E a conquista, segundo relatos, por volta do século XIII a.C., a terra de Canaã se misturou com sangue. De acordo com os relatos bíblicos do livro de Josué, do capítulo 1 ao 12, a terra prometida foi mergulhada com sangue em função das conquistas e das mortes que ali ocorreu. É interessante, quando nós fazemos o estudo de um modo geral, a origem de alguns povos. Lembrando que faz parte do estudo da geografia, não só a questão física, não só a questão geográfica, mas os povos que ali existiam. Então, por exemplo, se nós formos desde Noé, nós iremos ver Sem, a origem dos semitas, nós vamos ver Jefté e nós vamos ver Sem, Jafé ou Jefté, e nós vamos ver Cão. Então, dos semitas, Elão, da onde surgiu o povo persa, o Irã, que é os dias atuais. Vamos ver dentro dos filhos, de Sem, Assur, que é a Síria, Arfaxade, que da onde vem a origem dos caldeus, Lud, de onde vem a Lide, e Arã, da onde vem a Síria, os arameus. Já Cão vem de Cush, a Etiópia, o Sudão, principalmente os povos ali da África. Misraim, da onde deu origem ao Egito. Put, da onde deu origem à Líbia. E Canaã, os cananeus. Já Jafé, ou Jefté, vem Gomer, os Gomeres, os Gálatas, Afrígios. Magog, são povos de Citais. Madai, os Medos, Medos persas. Javã, os gregos, têm como origem, da parte de Jafé, Tubal, os íberos, Meseque, a Capadócia, e Tíria, os povos da Trácia. Aí nós vamos ver Terá, o homem que teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã.
Abraão casa-se com Quetura, a qual lhe dá 6 filhos: Ginrã, Joquizã, Medã, Midian, de onde vêm os midianitas, Gisbaque e Suá. Já Agar, nós vamos ver Ismael, de onde vêm os ismaelitas, e em função de Ismael, 12 outras nações. E de Sara vem Isaac. Isaac, então, casa-se com Rebeca, que era neta de Naor, irmão de Abraão. Naor gera Betuel, a qual era pai de Rebeca e Labão. Então, entre Rebeca e Isaac vem Esaú, de onde vem Edom, os edomitas, e originaram posteriormente os amalequitas. E de Jacó vem Israel, os israelitas, a qual provieram as 12 tribos e da onde Cristo é, da tribo de Judá proveniente. Naor, como eu falei, gerou Betuel, gerou Rebeca. Arã, outro irmão de Abraão, gerou Milca e Ló. De Ló vieram Moabe e Bel-Amim. Moabe, os moabitas, e Bel-Amim, a outra filha, vieram Amon, os amonitas. Então, da geração de Terá, Abraão, Naor e Arã. Mas é interessante nós falarmos sobre os primeiros habitantes da Palestina de adjacência, como são bastante conhecidos e alguns povos que nós constantemente estaremos vendo, principalmente no livro de Josué. Nós vamos ver, por exemplo, os cananeus. Foram os habitantes da antiga terra de Canaã, região situada no Oriente Médio, designação aplicada na linguagem bíblica a todos os povos que não eram judeus. Os amorreus, assistimos nas Escrituras que esse povo descendia de Canaã. Tratava-se de um antigo povo semita da Mesopotâmia, Síria e Canaã, que em tempos pré-israelitas, antes da ocupação, dominava cidades e pequenos reinos. Vamos ouvir falar de um povo chamado Heteus. Importante dizer que esse povo residia em Hebrom e nas regiões montanhosas próximas. As Escrituras narram de modo claro no livro de Gênesis que foi de um Heteu por nome Efrom que Abraão adquiriu a caverna de Macpela para enterrar a sua amada esposa Sara. Temos também os heveus. Os heveus eram uma das tribos originadas e espalhadas por Canaã. Vemos que no retorno de Jacó a Canaã, o príncipe da terra era Amor, um heveu. Temos os jebuseus. Residiram na cidade que, num período futuro, acabou sendo conquistada pelos israelitas e se tornou a cidade de Jerusalém. Apesar de sua grande força, que os fazia gloriar-se, a cidade sucumbiu a Davi, tornando a capital do seu governo. Vamos ouvir também de um povo chamado Perizeus. Esse povo era mais um que habitava a terra de Canaã e já habitava no país antes da chegada de Abraão e Ló. Vemos que nos dias de Jacó havia um grupo desse povo nas proximidades de Siquém, que depois viria a se tornar Jerusalém. Vamos ouvir também falar de um povo chamado Refaíns. Podemos ver nas Escrituras que esse povo vivia em alguma região em ambos os lados do Jordão e do Hebrom, pertencendo a uma raça de gigantes. Temos também bastante conhecidos os amalequitas. É fácil perceber que esse povo frequentemente aparece na Bíblia pelejando contra o povo hebreu. Vamos ouvir chamados edomitas ou idumeus. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, o primogênito de Isaac, irmão gêmeo de Jacó, obviamente. Sabemos que após a briga da primogenitura, Esaú tornou-se o pai dos edomitas e Jacó tornou-se o pai dos israelitas. Temos os moabitas. Trata-se de uma tribo descendente de Moabe, filho de Ló, nascido em uma relação incestuosa com a sua filha mais velha. Temos os amonitas,
povo de Benami, filho de um relacionamento entre Ló e sua filha mais nova. Ambas as filhas embebedaram Ló, já que ele não tinha mais a esposa, que se tornaram mais uma estátua de sal. Então elas resolveram embebedar o seu pai para dar geração, para fazer com que o seu pai tivesse filhos e geração e não terminasse mais ali. Então, os moabitas, Moabe, os amonitas, Amon, são frutos dessa relação que as suas irmãs propuseram para que tivesse filho do seu pai Ló. E temos também os filisteus, originários do povo do mar Egeu, povoaram a Palestina durante o século XII a.C., a Filístia. O nome do território ocupado pelos filisteus recebeu várias designações no Antigo Testamento, tais como terra dos filisteus, região dos filisteus, termo dos filisteus e Filístia. E o vocabulário Palestina é derivada do termo filisteu. É importante nós falarmos também, dentro do nosso estudo, sobre os impérios do mundo. Alguns impérios que fizeram parte da história bíblica, né, como nós vamos ver a Mesopotâmia, a Síria, que ocuparam essa região, e a Bíblia relata a ascensão e queda, né, de grandes reinos e vastos impérios, principalmente por causa da sua relação com os reinos bíblicos de Israel e Judá. A história acompanha a opressão, a proeminência, a destruição, a subjugação de Israel, que se tornou cativo para esses povos. Em uma última análise, nós podemos perceber que a profecia bíblica rastreia o progresso dos impérios mundiais até os tempos modernos e além, até o reino de Deus na segunda vinda de Jesus. Então, o império do mundo antigo. Nós vamos ver os impérios do mundo, como o Egito, os assírios, babilônico, persa, grego e romano. Então, desde que a história da humanidade se coloca como sendo subjugado, o povo egípcio, onde o povo esteve cativo, até os romanos, aonde o nascimento de Cristo, vemos os romanos como sendo o povo em que domina o povo de Deus na sua época. Então, o Egito é uma das civilizações mais antigas e poderosas do mundo antigo. Sua origem remonta cerca de 3.100 anos antes de Cristo, quando o faraó Minés unificou o Alto e o Baixo Egito. O Egito se expandiu devido à sua localização privilegiada no Vale do Rio Nilo. Isso é comumente tratado quando a gente vê a história de Moisés, em que esteve no Egito e lá recebeu a educação de todas as formas possíveis. Então, o período foi de aproximadamente 3.100 até 332 a.C., o seu domínio, podemos assim dizer. A localização, o Egito estava localizado no nordeste da África, ao largo do rio Nilo. Significado do nome Egito. O nome Egito vem do grego Algíptos, derivado de uma expressão egípcia que significa mansão do espírito de Ptah. Os acontecimentos relacionados em relação a Israel, o Egito tem uma presença importante na história de Israel, né? O mais famoso é o Êxodo, quando Moisés, com a ajuda de Deus, liderou os israelitas para fora da escravidão. Podemos falar da Síria. Logo após o Egito, se levantam os assírios, né? O Império Assírio teve seu auge no primeiro milênio antes de Cristo, originado na cidade de Assur, na Mesopotâmia. Tornou-se um dos impérios mais temidos devido à sua força militar. Então, quando a gente fala Assíria, está relacionada também à Mesopotâmia. A Síria expandiu-se por meio de conquistas militares brutais. Assassinavam todos os povos em que lutavam, utilizando táticas de guerras avançadas e uma administração centralizada que favorecia o controle das regiões conquistadas, né? A queda do Império Assírio ocorreu em 612 a.C.,
quando a capital Nínive foi conquistada pelos babilônicos e medos. Período, aproximadamente 900 anos antes de Cristo até 612. A localização localizada ao norte da Mesopotâmia, abrangendo parte do que é hoje o norte do Iraque e da Síria. O significado do nome Assíria vem da cidade de Assur, que foi o centro original do império. Os acontecimentos relacionados com Israel, os assírios invadiram Israel, parte do Reino do Norte, e destruíram a cidade de Samaria em 722 a.C., levando muitos israelitas para o exílio. Aí vem os babilônicos, o que conquistaram a Síria, né? O Império Babilônico foi fundado por Nabopolassar, no século 7 a.C., atingiu seu auge sob Nabucodonosor. Então, a Babilônia foi uma das grandes civilizações da Mesopotâmia. A Babilônia se expandiu por meio de campanhas militares bem-sucedidas e uma administração eficiente com forte foco em religião e cultura. O Império Babilônico caiu em 539 a.C., quando Ciro o Grande, da Pérsia, conquistou a cidade de Babilônia. O seu período, aproximadamente 626 a.C., até 539 a.C. A localização do Império Babilônico estava situada na Mesopotâmia, principalmente na cidade atual, onde é o Iraque, nos dias atuais. Significado do nome, Babilônia, deriva do hebraico Babel, que significa porta de Deus ou confusão. Acontecimento relacionado a Israel, a Babilônia é famosa pela destruição do Templo de Jerusalém, em 586 a.C., e pelo exílio babilônico, quando muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia, descritos lá no livro de Reis. Aí vem o Império Persa. Foi fundado por Ciro o Grande, no século VI a.C., e tornou-se um dos maiores impérios da história, abrangendo vasta terra da Ásia até a África. A expansão persa foi impulsionada por uma forte organização militar, incluindo o uso de unidades especiais como os imortais, além de políticas tolerantes com os povos conquistados. O Império Persa começou a declinar após a derrota na Batalha de Gaugamela contra Alexandre o Grande. No período da Pérsia, nós vamos ver, por exemplo, Naamã, que era um persa, e ele recebe a autorização de Ciro, para ir até Samaria, para que ali pudesse obter a cura da sua lepra. O período que abrange esse governo é aproximadamente de 550 a.C. até 331 a.C. A localização do império incluía regiões que hoje são o Irã, o Iraque, a Turquia e o Egito, e outras partes da Ásia. Significado do nome, persa, veio do antigo nome da região do Irã, Pérsis, e reflete a origem do império na província persa. O acontecimento relacionado, Ciro o Grande permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém após o exílio babilônico e reconstruísse o templo como está descrito em Esdras, no capítulo 1. Aí vem os gregos, ou como podemos dizer, os macedônios, O Império Grego foi fundado por Alexandre o Grande, no século IV a.C., unificando as cidades e estados gregos e conquistando vastas regiões do mundo antigo. A conquista de Alexandre foi impulsionada pela sua habilidade militar e a ambição de espalhar a cultura helênica, da parte da Grécia, por todo o Império. Então, após a morte de Alexandre, em 323, o Império foi dividido entre seus generais e entrou em declínio. Algo interessante, Alexandre saiu para conquistar e ele não retornou para sua cidade. Ele morreu em alguma região dentro das cidades conquistadas. O período vai de 334 a 323 anos, apenas 11 anos de sua conquista. A localização do império se estendia da Grécia ao Egito até a Índia.
Significado do nome, né, grego, refere-se à cultura helênica e macedônico à Macedônia, região natal de Alexandre. Como acontecimento histórico relacionado a Israel, o Império Grego teve impacto direto sobre Israel, especialmente com a imposição da cultura grega e a perseguição dos judeus sob o reinado de Antíoco IV Epífanes, resultando na revolta dos Macabeus nesse período. E por último, da parte antiga, os romanos. O Império Romano foi fundado em 27 a.C., sob o governo de César Augusto. Foi uma das civilizações mais duradouras da história, abrangendo grande parte da Europa, norte da África e parte da Ásia. A expansão do Império Romano foi facilitada por sua poderosa máquina militar e uma estrutura administrativa eficiente. O Império Romano no Ocidente caiu em 476 depois de Cristo, enquanto o Império Romano do Oriente, que é o chamado Império Bizantino, perdurou até 1453 depois de Cristo, ou seja, já no século XV, né, da era cristã, da nossa época. Então, o período vai desde 27 a.C. até 476 depois de Cristo, o Império Romano Ocidental. A localização, o Império abrangia vasta área da Europa, norte da África e Ásia. O significado do nome romano deriva, obviamente, de Roma, né? A cidade que se tornou capital do Império. E como acontecimento relacionado a Israel, durante o domínio romano, Jesus nasceu, viveu e foi crucificado. A destruição de Jerusalém e do segundo templo ocorreu em 70 depois de Cristo, sob o comando e o domínio do general Tito. Mas, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo da geografia, agora na parte 2, e vamos estar tratando agora especificamente da geografia no cenário bíblico, principalmente da era de Cristo aos dias atuais, ou principalmente proeminente na sua época, né? Nós vamos ver que a geografia bíblica, no cenário bíblico, se refere ao estudo do ambiente natural e dos aspectos geográficos presentes nas escrituras sagradas. Como nós falamos, como objetivo da geografia, tem por objetivo esclarecer ou trazer à luz cenários, acontecimentos, fatos relevantes à luz das Sagradas Escrituras, para que possamos ter um entendimento melhor daquilo que é narrado na Bíblia Sagrada. Então, a relação entre o meio físico e os eventos descritos na Bíblia é fundamental para compreender melhor o contexto histórico, cultural e espiritual desses textos. Envolve características naturais como montanhas, desertos, rios, mares, vales e regiões climáticas que são mencionadas em diversos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós certamente teremos a inclusão da geografia de um modo bem claro ali para entendimento. Então, a geografia é essencial para uma melhor compreensão dos seguintes aspectos. Primeiro, contexto histórico. A geografia ajuda a explicar como o ambiente natural influenciou as decisões e movimentos dos povos na Bíblia, como o deslocamento dos israelitas pelo deserto ou a importância dos rios e mares para o comércio e a comunicação. Segundo, um simbolismo espiritual. Muitos lugares e elementos naturais possuem um simbolismo profundo na Bíblia. Por exemplo, o Monte Sinai representa o local da revelação divina, enquanto o deserto simboliza a purificação e provação. Terceiro, profecias e cumprimentos. Certos locais têm grande importância nas profecias bíblicas, como a profecia de que o Messias nasceria em Belém. O cumprimento de tais profecias muitas vezes está vinculado à geografia. E por último, cultura e religião. As paisagens e os climas influenciam as práticas culturais e religiosas, como os rituais de purificação nas águas ou as peregrinações a Jerusalém. Então, algumas cidades importantes do cenário bíblico descrito ao longo da Bíblia. Vamos ver a cidade de Ai, que é logo as primeiras ali em Josué,
quando começa a conquista da terra prometida. Então nós vamos ver Ai, vamos ver a cidade chamada Afec, Anatote, Antioquia, Atália, Atenas, Alexandria, Betânia, Berseba, Bereia, Belém, Narai-Rói, Babilônia e Babel. Algumas dessas cidades importantíssimas no cenário bíblico descrito em toda as escrituras ou citadas. Obviamente existem muitas e outras cidades, mas essas são as principais citadas dentro do contexto. Nós vamos ver a importância de algumas ilhas descritas nas Sagradas Escrituras. A gente vai tratar agora da parte geográfica, né? Ilhas, montes, montanhas, vales, do que for. Por exemplo, a ilha de Creta. A geografia aponta que se trata da mais extensa e mais populosa ilha da Grécia. Nota-se que essa ilha está estabelecida ao sul do Mar Egeu, sendo a quinta maior ilha do Mediterrâneo e a segunda maior do Mediterrâneo Oriental. Conforme apurado nas Escrituras, o apóstolo Paulo passou por essa ilha, como está em Atos capítulo 27. Ilha de Patmos, bastante conhecida, a Ilha de Patmos, tem cerca de 13 quilômetros de comprimento e uma largura com cerca de 7 quilômetros. A história mostra que Patmos era uma ilha-prisão, empregada pelos romanos. Vemos no livro do Apocalipse que foi nesta ilha o local onde, no final do primeiro século, o apóstolo João recebeu as revelações do livro de Apocalipse. Vamos ver uma ilha também bastante conhecida, a ilha de Malta. Malta é uma ilha situada no sul europeu, entre o sul da Sicília, na Itália, e nesta ilha, de acordo com as Escrituras, o apóstolo Paulo foi picado por uma serpente. Está lá no último capítulo de Atos, capítulo 28, de 1 a 6. Uma terra de muitos nomes. Por mais distante e estranha que seja uma região, ela tem nome e, se ainda há de ser descoberto, terá o seu registro. Quanto mais a Terra Santa, que, como todo mistério que envolve, registrou os seguintes nomes. Quando a gente fala Canaã, ela foi conhecida como Terra de Canaã, Terra dos Hebreus, Terra de Israel, Terra de Judá, Terra Prometida e Terra da Palestina. Todos esses nomes atribuídos à mesma região ou ao mesmo local. Quando se fala em planícies, local plano, a Terra Sagrada é dividida em 5 principais planícies. Armagedon, aonde virá Apocalipse, na parte da guerra ao final dos 7 anos, ao final da grande tribulação, aonde Satanás será colocado numa prisão e iniciará o milênio. Temos a Filístia, Sarão, Cefelá e Dotã, todas regiões de planície. Planície é uma área extensa de terra com características topográficas sedimentar de forma plana e baixa altitude. As principais, como falamos, planície do Armagedon, planície da Filístia, planície de Sarão, planície de Cefelá e planície de Dotã. Existem muitos e muitos outros nomes. E eu, inclusive, oriento e aconselho a vocês buscarem livros de geografia bíblica que facilitem vocês a fazerem pesquisa. Dentro do nosso canal ou dentro do acesso ao site do nosso curso, vocês vão ver ali um tópico ou um ícone em que você, ao clicar, vocês vão ter acesso a diversos livros bíblicos, inclusive livros de geografia, atlas, que vão facilitar o estudo de cada um de vocês. Vales no cenário bíblico. Pelos topógrafos, Israel é uma cidade tomada de vales. E é também esta visão que Moisés teve da Terra Santa, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 e 11. Ele foi levado no alto de uma montanha e viu um vale que era a terra em que ele não pôde tomar posse, mas ele avistou. Então, vale é uma depressão alongada entre montes ou quaisquer outras superfícies.
Se a história de Israel aconteceu no espaço terreno, e sua maior parte se desenvolveu nos vales. Por isso de sua importância, uma vez que serviam como receptores de águas, tornando nos seus seios cisternas naturais ou grandes reservatórios devido às escassas chuvas. Nós temos 6 principais vales descritos na Bíblia: o Vale de Sidim, o Vale do Jordão, Vale de Cedron, Vale de Gerá, Vale do Sal e Vale de Baca. Tudo isso podendo o estudante tomar mais informações. Alguns montes do cenário bíblico. O povo hebreu não assumiria sua identidade espiritual se na sua experiência com Todo-Poderoso não acontecessem os encontros nos montes. Foi no monte que houve as maiores manifestações do Senhor e que pela primeira vez Deus disse o seu nome. Eu sou o que sou, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando teve o encontro com Moisés. Também em um monte aconteceu a entrega dos 10 mandamentos. Os principais montes descritos na Bíblia, nós vamos ver o Monte de Ararat, inclusive é atribuído a este monte o local onde repousou a arca. Alguns colocam esse monte, ou o Monte Tabor, né? Também outro monte, Tabor, Monte Gilboa, Monte Moriá, Monte Ebal e Monte do Líbano. Alguns desertos de cenário bíblico. A Terra Santa não só serviria aos hebreus, mas também oposta às terras que dariam as riquezas frutíferas. Estaria a aridez que provocaria pesquisas e explorações à fertilidade. O deserto foi importante na formação do caráter espiritual do povo hebreu, até chegar a Canaã. Deus não deixaria de fora o território prometido, a visão de áreas escassas. Dentre esses, nós podemos falar o deserto de Parã, deserto de Sim, deserto de Zim, deserto de Etão, deserto da Judéia e o próprio deserto de Jericó. Alguns mares: Mar Mediterrâneo, o Mar Morto, Mar Vermelho, Mar Negro, Mar Egeu e Mar Adriático. Eu estou relatando, queridos, não entrando especificamente em cada um deles, mas relatando esses nomes, principalmente, que fazem parte do cenário bíblico e que estão descritos na Bíblia. Então, dando continuidade, nós vamos ver alguns rios do território sagrado. Muitos dos rios tomados na Terra Santa seriam vetados pelos geógrafos, pois não atende às especificações técnicas, o que caberia dizer que são riachos, né? Ou arroios, ou pequenos córregos. Mas como se trata de uma região especial, como um agravante situação dos escassos recursos hídricos, é dado o mesmo valor conceitual de rio às águas que correm no seu terreno sagrado. Estamos falando, obviamente, de volume de água. Fala-se de grandes rios, mas poderia ser pequenos riachos. Então nós vamos ver o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates, rio Belos, rio Jordão e o rio Quisson. É interessante nós relatarmos agora também a jornada de Jesus na Terra Santa. Os seus primeiros anos de vida, de Jesus nesse ambiente, nesse espaço de terra ali no Oriente Médio, na Terra Santa, no final ali da Europa com a Ásia, acima ali da África, embora o Oriente Médio está principalmente relacionado ao final ali do extremo entre a Europa e a Ásia. Então caberia aqui uma pequena introdução para nos situarmos em qual império o Senhor Jesus nasceu, que acreditamos que tal observação é de extrema importância para prosseguirmos os nossos estudos, já que nós estamos utilizando da geografia bíblica para darmos clareza ao entendimento. Então a história mostra que em 63 a.C., Roma toma a Terra Santa para si, valendo-se da fragilidade da dinastia Asmoneia, que administrava a Judéia desde as guerras dos Macabeus até a aquisição dos romanos, comandados pelo general Pompeu.
assim nos dias do Império Romano, que Jesus irá nascer. Podemos afirmar que ninguém imprimiu tanto brilho em sua trajetória como Jesus Cristo, Filho de Deus. Acho importante citar que Jesus foi o maior condutor de todos os tempos relacionado à geografia, devido às regiões por onde ele andou em todo o período. Então, os primeiros anos de vida de Jesus na Terra Santa vai mostrar que ele nasceu em Belém, a sua infância na Terra Santa, estando na cidade, quando José e Maria, ele esteve no Egito, esteve na África, quando foi pela vez de fazer o censo, né? Ali esteve. Então, no início do ministério de Jesus na Terra Santa, e uma viagem com Jesus na geografia da Terra Santa por todas as regiões em que ele ali passou, em que ali esteve. Então, é importante nós citarmos a trajetória de Jesus por esse período. Qual é o perfil do atual Israel? Como é que nós podemos dizer dessa pequena região tão importante no cenário político atual, mas uma região em que está em constantemente guerras, a qual o Senhor permitiu, e o Brasil tem uma ação tremenda na história, pois sob a previdência de Oswaldo Aranha, que esteve presidindo a ONU em 1958, a qual reconheceu Israel como sendo um país independente, uma nação. Está falando, então, a síntese do país. É um pedaço de terra mais pleiteado do mundo, talvez seja a Terra Santa. Primeiro, a sua localização geográfica é de uma forma em que só Deus para assim fazer. Israel é banhado por mares, ali no Golfo, aonde ele não pode ser atacado pelo mar. A sua região é banhada por região em que não se pode, por exemplo, um transatlântico, um grande navio navegar, pois as suas águas são baixas. Israel é cercada de grandes montanhas, a qual, por defesa, pode subir nas montanhas e ver os países, os povos que poderiam vir atacar. Como eu falei, ele está no extremo ali da Europa, com a Ásia, então Israel ele tem a possibilidade. Se ele quiser atacar a Europa, basta ir para o norte. Mais para o nordeste, ele ataca a Ásia. Se ele for para o sul, ele pode atacar a África. E se ele ir para o extremo ali do Golfo, ele pode inclusive ir para a Oceania. Então, ele está no centro do mundo, capaz de buscar ou conseguir acessar até 4 continentes. Então, é pleiteado pelo mundo, tanto que na história da escatologia bíblica, o anticristo estará no período ali de governança, vai estar governando sobre Jerusalém. Então, a chamada Terra Santa é geograficamente pequena. Esse espaço ocupa uma faixa bem estreita entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Podemos dizer que se trata de um espaço de terra bem acanhado, contendo uma extensão bem menor que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, por exemplo, né? E menos de uma metade dos metros quadrados do estado de Alagoas. Ainda assim, assistimos que esse território tem sido desejado e contestado desde a antiguidade. A terra de Israel é o berço do povo judeu. Vemos que Deus ofertou esta terra para o povo de Israel de forma irrestrita. É terra prometida, dada por Deus. Logo, antes da entrada do povo na terra prometida, o Senhor já prometeu. Como diz Deuteronômio 9:5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus, ao
ao lança-fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É terra prometida. Então, algumas narrativas da geopolítica de Israel. Conquista israelita sobre Josué. Isso nós estamos falando em aproximadamente 1451 a.C. O governo dos juízes que prosseguiram. A monarquia, né? Os reis, a partir ali de Esaú, Davi, deu prosseguimento. Os reinos divididos no reino de Moisés, de Davi, aonde vem o reino do norte e o reino de Israel, né? Reino do sul, reino do norte, Judá e Israel. O domínio sobre os babilônicos, o domínio sobre os gregos, a independência sobre os macabeus, o domínio agora sobre os romanos e sobre os árabes já na época da era cristã, né? Os períodos das cruzadas. Vieram os turcos com o Império Otomano e sobre os ingleses, né? Protetorado, né? Por delegação da Liga das Nações. E em 14 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel como estrutura demográfica, né? Como eu falei, sobre a presidência de um brasileiro que reconheceu Israel como nação. Então já estudamos que Israel é um país situado geograficamente no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do Mediterrâneo, fazendo fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria a nordeste, com a Jordânia a leste e com o Egito a sudoeste e o mar Mediterrâneo a oeste. Não podemos esquecer que está situado entre a Europa, a Ásia e a África, geograficamente bem situado. Então, a terra israelense dispõe de um relevo bastante heterogêneo e climas que vão do temperado ao árido nas vastas regiões desérticas. Podemos dizer que essa parte geográfica é uma das mais problemáticas do mundo, em virtude da disparidade religiosa e das lutas políticas que existem há tantos anos e continuam até a nossa época atual, né, de povos que habitam nesta parte do globo, mais precisamente os árabes e os judeus. Vou falar sobre a geografia, clima, a flora e fauna e a importância da água em Israel. A geografia. Embora pequena em tamanho, Israel possui variedade topográfica de um continente, e nele se encontram montanhas cobertas de florestas e verdes vales férteis e desertos montanhosos. Lá estão a planície costeira e o Vale do Jordão, semitropical, sem falar no Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Qual é o clima de Israel? O clima de Israel se caracteriza por muito sol, sendo que a estação das chuvas vai de novembro a abril. O índice anual de precipitação pluvial varia de 50 a 125 centímetros do norte e apenas 2,5 centímetros no extremo sul, né? As condições climáticas regionais são bem variadas. Na planície costeira, o verão é quente e úmido. Já no inverno, que fica entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, temos dias com muito frio em Jerusalém, contendo até a possibilidade de nevar. Já a flora e a fauna da terra de Israel é riquíssima a sua fauna e a flora é consequência de sua localização geográfica, assim como da diversidade topográfica e climática, possui mais de 380 pássaros diferentes, cerca de 150 espécies de mamíferos e répteis e cerca de 3.000 variedades vegetais, entre as quais 150 nativos, ou seja, só existe em Israel, e 120 reservas naturais, num total de 1.000 km². A importância da água na terra de Israel. O sistema hidrográfico de Israel é dos mais carentes do mundo. Desde os tempos dos patriarcas, a terra luta com insuficiência de chuvas. Entre todas as previsões sobre a água, algumas assinalaram que poderá existir mais guerra no futuro por causa da água. Então, a tecnologia da agricultura de Israel
faz com que Israel seja capaz de fazer nascer uma floresta, uma flora em meio ao deserto. Mas a água é algo bastante escasso. Então a sua tecnologia faz com que eles tentem fazer das águas salínicas, né, as águas cheias de sal, para tornar um processo em que torne a água potável. E a população de Israel de um modo geral, né? Israel é um país de imigrantes. Em 1948, com o seu reconhecimento como nação, aflorou com que diversos povos, diversos judeus espalhados em todo o globo, retornassem para a sua Terra Santa, a sua nação. Então, desde a criação de 48, sua população se multiplicou por 7. Era um espaço agora reconhecido como uma nação, fez com que pessoas que estivessem na Europa, na Ásia, na América, na Oceania, na África, retornassem para a sua nação, apesar de pequena, não pôde comportar de um modo eficaz. Então, a população multiplicou-se por 7. Seus cidadãos formam um mosaico de gente com vários antecedentes étnicos e diversos estilos de vida, religiões, culturas e tradições. Os judeus hoje constituem 82% da população do país, sendo que a proporção dos cidadãos não judeus, em sua maioria, é árabe, é de 18%. Então, os judeus representam mais de 3/4 da população, vindos de todo o mundo. Eles começaram a se assentar na região, mesmo antes de 1948, ano em que Israel se tornou um país independente. Então, entre o resto da população, a maioria é de árabes. O judaísmo é a principal religião e a maior parte dos árabes professa o islamismo. O hebraico e o árabe são os principais idiomas e muitas pessoas também falam inglês. A maioria da população mora nas cidades, principalmente do litoral. Qual é o estilo de vida lá entre os judeus? O povo judeu carrega consigo uma tradição religiosa das mais antigas do mundo, que prega a existência de um único Deus. Apesar de o cristianismo não ser proeminente, a confiança, a crença, principalmente em Moisés e principalmente em Abraão, é muito forte devido ao islamismo, né? Como falei, 90% professa o islamismo dentro da sua religião e tem como pai Abraão o grande nome da sua religião. Então, cerca de 90% dos habitantes de Israel vivem em mais de 100 centros urbanos. Alguns deles ficam no local de antigas cidades históricas. E 6% da população vive em cooperativas agrícolas, únicas do gênero, chamado kibbutz ou moshav. É uma espécie para que as pessoas não vivam na rua mendigando. Foram criados assentamentos, feito pelo governo, para que essas pessoas possam morar nesse assentamento. A educação é a ciência do povo judeu. Israel é conhecido por sua excelência acadêmica, com universidades, faculdades e instituições de pesquisas reconhecidas mundialmente. Nesse país, o ensino é obrigatório e, a partir dos 5 anos, o ensino é gratuito até que o jovem complete seus 18 anos. A saúde em Israel. Cerca de 95% da população israelense é afiliada a um dos vários planos de seguro médico, né, como se fosse uma espécie de seguro-saúde, que proporciona hospitalização e amplos serviços de saúde a seus membros. Trabalho e assistência social dos judeus. A proteção e o bem-estar dos trabalhadores são regulados por extensa legislação. Os serviços sociais destinados a indivíduos e famílias são assistência aos idosos e às mães solteiras, programas para crianças e jovens, agências de adoções e tratamentos de alcoolismo e narcotismo. Tudo isso voltado para lá. Em relação à economia, os economistas mundiais colocam Israel como uma das nações
mais florescidas em acréscimo econômico e industrial. Nesse sentido, o país foi considerado como o degrau mais altivo da região onde está localizado pelo Banco Mundial, bem como pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo pesquisa, Israel possui o maior número de empreendimentos cotados na Nasdaq. A Nasdaq, para quem não sabe, é a Bolsa de Valores norte-americana, né? Lá em Nova York, entre os países fora da América do Norte. Então, Israel, as suas empresas são as mais bem avaliadas dentro das ações lá da Nasdaq. Então, a partir da contribuição de pesquisadores no ano de 2008, Israel apresentava o 41º Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, mais alto, e o 22º maior PIB per capita do mundo, em paridade de poder de compra, com 199 bilhões da parte do PIB, da parte do Produto Interno Bruto, e 32.292 dólares de poder per capita por pessoa. Ou seja, cada pessoa tinha a possibilidade de estar gastando, ou tendo a possibilidade de guardar e assim gastar cerca de 33 mil dólares. Então, o novo shekel, que é a moeda israelense, é uma moeda oficial de Israel nos dias atuais. A sua indústria. A indústria de Israel se dedica principalmente à manufatura de produtos sofisticados, com inovação tecnológica e utilizando mão de obra altamente qualificada para compensar a escassez de recursos naturais. Israel é hoje um país industrializado. A sua indústria está no topo dentre os países mais industrializados. Comércio exterior, né? Já que nós estamos falando de economia, Israel mantém relações comerciais com países dos 5 continentes. Cerca de 50% das importações e 35% das exportações se realizam com a União Europeia, com a qual o país concluiu em 1975 um acordo de livre comércio. Acordo semelhante foi assinado em 1985 com os Estados Unidos, cujo comércio com Israel representa hoje 17% das importações e 30% das exportações do país. E a cultura? O Estado de Israel tem uma cultura que distingue das demais. Trata-se de um povo que se formou muito além da visão territorial, que tem uma língua, costumes e culturas independentes das regiões em que estejam estabelecidos. O hebraico e o árabe são as suas línguas oficiais de Israel. E assim a gente termina mais um resumo da apostila do IB, a apostila de Geografia Bíblica. Que Deus possa te abençoar e até a próxima. Deus abençoe.